Muito bom dia a todos, estamos chegando com o programa de Natal, o programa Destaque Brasil de Natal, para dar um bom dia abençoado para você que está nos acompanhando há 25 anos na televisão. O programa de maior audiência empresarial do sul do Brasil está no ar. E para o nosso programa de Natal, um grande convidado, você que é do Paraná, você que é de Santa Catarina, você que é gaúcho do Rio Grande do Sul, deve conhecer a Cressol. Nosso convidado, nosso programa é empresarial, nada mais justo que trazer uma grande empresa para comemorar o Natal conosco, aqui no estúdio do Rio Grande do Sul, mas falando para você de Santa Catarina e também do Paraná. Está conosco o presidente da Cressol Confederação, matriz Florianópolis, está em todo o Brasil, 18 estados brasileiros, o presidente Cledir Assísio Magri. Presidente, muito bom dia, Feliz Natal, seja muito bem-vindo. Bom dia, Davenir. Uma saudação toda especial às pessoas que nos assistem nessa manhã, nesse domingo de Natal. Seguramente, Davenir, as famílias estão reunidas, já participaram da ceia e hoje seguirão aí com as festividades numa data tão importante que celebramos a chegada do Bom Menino, e eu tenho certeza absoluta que o Bom Menino vai chegar no coração de cada um e cada uma de vocês, e ali ele permanecerá para que ele possa ser a nossa grande força, o nosso grande estímulo para o ano de 2023 que se aproxima. E para nós, o Sistema Cressol da Avenida, é uma satisfação estar aqui nesse fantástico programa que traz grandes discussões, grandes reflexões do mundo empresarial, o Destaque Brasil, e poder falar da nossa Cressol da Avenida, que tem uma atuação destacada aí Brasil afora, numa manhã de domingo tão especial que é nesse dia de Natal. Muito bem, é leve, porque a Cressol é leve, trabalha com as pessoas diretamente. Hoje é a maior cooperativa de crédito do sul do Brasil ou do Brasil, eu não sei ao certo, mas o presidente Magri vai nos contar muita coisa aí nesse programa todo especial com a Cressol. São 735 agências nos 18 estados brasileiros. Tem preferência por algum estado, presidente? Muito boa pergunta, Davinir, porque nos permite olhar um pouquinho a nossa história. O Sistema Cressol foi criado, fundado por 27 famílias de agricultores familiares no interior do Paraná, na cidade de Dois Vizinhos, à época no dia 24 de junho de 1995, e no dia 10 de janeiro de 1996 iniciou as suas atividades. Então, iniciou todo esse trabalho na região sudoeste do Paraná, um sistema que nasce muito voltado para uma atuação ligada ao agro, à agricultura especialmente. 2 anos mais tarde, basicamente de 96 para 98, começa a atuação no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então começam as primeiras cooperativas no ano de 1998. E os anos que seguem, basicamente a atuação do Sistema Cressol fica restrita ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E é dentro desse contexto que as unidades, as cooperativas vão se multiplicando. Essa história vem até 2012. Em 2012, dentro de um debate estratégico que o Sistema Cressol construiu, decidimos que nós pretendíamos termos uma atuação nacional, e foi dentro desse contexto que planejamos um processo de expansão. Nesse momento, o Sistema Cressol, como eu mencionava, tem uma atuação muito forte no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, até porque a maior parte da história nós ficamos com atuação nesses 3 estados. Mas hoje nós encontramos agências em 18 estados da federação. E temos um planejamento da Avenida aqui para os próximos anos. Pretendemos em 2030 termos agências e espaço físico em todos os estados da federação. Aqui tem uma questão muito importante da Avenida que a gente precisa trazer à tona. Porque se nós analisarmos e fazer um paralelo com a indústria bancária, muitos bancos estão fechando agências, estão enxugando o número de agências. E se nós olharmos o movimento do cooperativismo, não só da Cressol, mas se você pegar Sicredi, Cicobi, Unicred, Ailos, e poderia citar outros sistemas, fazem um movimento contrário da abertura de novas agências. Por que isso acontece, Davi? Porque dentro do movimento cooperativista, por mais que eu tenha uma estrutura altamente tecnológica que me permite fazer todas as transações econômicas, financeiras, as operações nos canais de autoatendimento, tem um elemento importante do movimento cooperativista, Davi, que eu chamo da dimensão afetiva, que é o contato físico, humano, que a tecnologia ainda não conseguiu encontrar um mecanismo que compense essa ausência. Então nós estamos ocupando muito esse espaço
E nós percebemos que tem um fator extremamente importante. Nós estamos, nesse momento, fazendo a transmissão desse programa numa cidade fantástica do estado do Rio Grande do Sul, chamada Novo Hamburgo, que nós inauguramos uma agência no último dia 20. Inauguramos a agência dentro dessa estratégia, que nós percebemos que há um espaço de mostrar o nosso trabalho, de disponibilizar todo um portfólio de produtos, serviços, soluções financeiras extremamente aderente ao que o mercado disponibiliza, porém com um elemento a mais, que é o nosso relacionamento, a nossa proximidade, o nosso contato com o nosso cooperado. Muito bem. E aqui eu vejo na pauta da jornalista Torrier, ela coloca aqui Cressol Confederação, Florianópolis, né? E aí tem Cressol Baser, Francisco Beltrão, Cressol Cicoper, Passo Fundo, Cressol Central Brasil, Chapecó, Cressol Nordeste, Lauro de Freitas, na Bahia, são as centrais. Isso, perfeito, Davenir. Como é que o sistema está estruturado? Nós somos, tecnicamente, isso é a norma, inclusive, nós somos regulamentados, fiscalizados, autorizados pelo Banco Central do Brasil. Nós temos uma lei que nos autoriza a funcionar. E nós somos um sistema de 3 níveis. Nós temos a confederação, onde abriga toda a nossa estrutura de produtos, serviços, tecnologia, o nosso número da compensação, que é 133, então nós temos a confederação. Abaixo da confederação nós temos 4 centrais de crédito, uma delas então no Paraná, na cidade de Francisco Beltrão, que é a Central Baser. Nós temos uma em Chapecó, que é a Central Brasil, então mais focada no estado de Santa Catarina. Nós temos uma central com sede no Rio Grande do Sul, que é a Central Cressol Cicope, na cidade de Passo Fundo. E nós temos a nossa 4ª central, com atuação no Nordeste. A sede dela está no estado da Bahia. E a partir dessas 4 centrais, nós temos hoje 70 cooperativas filiadas e elas têm as suas agências, como você já mencionava anteriormente, que são 735 agências. Então, essa é a nossa estrutura que dá o primeiro nível. Então, o nível 1 nós poderíamos denominar que são as cooperativas, o nível 2 as 4 centrais, e o nível 3, que é a nossa confederação de crédito. Essa é a nossa estrutura. A sede da confederação está em Florianópolis e as centrais estão distribuídas, então, nesses 3 estados e temos cooperativas aí Brasil afora. Nós vamos continuar com o presidente do nosso programa de Natal, preparando aí a ceia, agora a outra ceia do meio-dia aí do Natal, né? A principal foi ontem à noite, né? Mas aí vamos falar com calminho, porque hoje é Natal, é um dia de confraternização, de levar as pessoas que você gosta, de abraçar as pessoas que você gosta, de estar com as pessoas. E nossa conversa aqui está sendo muito boa, porque está levando a você um conhecimento dessa grande cooperativa, que é a Cressol, que traz benefícios para você, para a família, para as indústrias. E depois do comentário do doutor Adilson Aires, nós vamos saber mais da Cressol. Acompanhe o comentário. Bom dia, senhoras e senhores. Em breve o STF irá analisar novamente a questão da isenção das cooperativas e das empresas que trabalham com reciclagens. Ou seja, essas empresas, por lei, são isentas de PIS e COFINS. No entanto, por um julgamento monocrático do STF, essa lei foi declarada inconstitucional. No entanto, irá para a decisão do plenário essa questão se permanecerão ou não com essa isenção as empresas de reciclagens. Muito obrigado e bom final de semana a todos. Depois de ouvirmos aí o comentário do doutor Adilson Soares, voltamos aqui com o presidente da Cressol Florianópolis, essa grande cooperativa do Brasil. Nesse nosso especial de Natal, com muito prazer, levando a você conhecimento, trazendo novidades, aquilo que é de melhor. A gente sempre traz novidades, né? E não poderia ser diferente no nosso Natal. Presidente Cledir Assídio Magri, eu apresento como Assídio, né? Diferente. Cledir não é diferente, nem Magri é diferente. Italiano, né? Da Itália, né? Era uma região, diz o presidente que é uma região da Itália onde todo mundo era magro, tudo é magri. É mais ou menos isso, né, presidente? Exatamente isso, exatamente isso. Qual é a região que fica lá perto de... Vêneto. Vêneto, Essa região mais ao norte da Itália, onde muitos imigrantes vieram, à época, como os alemães também vieram, né, com grandes expectativas em relação às chegadas em terras brasileiras. Isso aconteceu também com a família Magri, que chegou.
e hoje está aí também esparramada Brasil afora. Eu sou natural aqui do Rio Grande do Sul, moro atualmente na cidade de Frederico Westphalen, na divisa praticamente com Santa Catarina. Estou à frente da Cressol Confederação, né? Já são alguns anos de história dentro desse nosso Eleito em sistema. 2016, né, presidente? Exatamente, em 2016 nós assumimos. Foi um desafio importante. Já está há 8 anos. Né? Exatamente, exatamente. Porque à época, eu um jovem com praticamente tinha 32 anos de idade, então foi um grande desafio. A sociedade ainda às vezes olha isso com algum grau de desconfiança, mas, enfim, a nossa história, a nossa relação e principalmente o compromisso com a construção de um cooperativismo que tem sempre o cooperado como o ponto de partida e o ponto de chegada, é isso que a gente sempre acaba traduzindo. Hoje são 785 mil cooperados que compõem o sistema. Isso foi nos dando essa condição de hoje termos aí o Sistema Cressol como seguramente uma grande referência Brasil afora no que diz respeito ao cooperativismo. Eu quero aproveitar o gancho do Natal, né? Um dia tão especial. Você estudou, né, para padre, né? Quase formado padre. Eu sempre costumo dizer, Davenir, nas minhas apresentações, que eu sou da família dos quase padre. Eu tive uma jornada, uma experiência magnífica, à época em Passo Fundo, numa congregação religiosa chamada Oblatos de São Francisco de Sales, uma congregação fundada na França. Inclusive, Davenir, São Francisco de Sales, ele é considerado o patrono dos jornalistas. E aqui vou contar uma história, eu sei que o senhor gosta de história. Gosto. E ele é considerado o padroeiro dos jornalistas porque, quando ele foi ordenado padre, ele foi enviado para uma pequena cidade chamada Annecy, no interior da França. E essa cidade tinha 25 mil habitantes. Porém, só tinham, a imensa maioria eram seguidores de Calvino, calvinistas, e tinha somente 3 católicos. E ele rezava a missa para essas 3 pessoas com fervor extraordinário. Inclusive, aqui já tem uma lição de vida que eu carrego comigo. E algumas pessoas passavam na porta da igreja e observavam o fervor que ele pregava para 3 pessoas, e um certo dia alguém se aproximou dele e disse: escuta, mas todo esse fervor aí só para 3 pessoas? E ele disse: para mim, depende, se for 3 ou 3 mil, o fervor será o mesmo. Isso eu sempre carrego comigo. Às vezes a gente vai numa reunião, as pessoas: mas está aqui o presidente, tem pouca gente. Não tem problema. A energia e a entrega vai ser o mesmo se tiver 20 ou tiver 1000. Mas aonde que eu queria chegar? E aí a preocupação dele, Davenir, era qual? Como eu vou convencer as pessoas a virem me escutar? E aí ele teve a ideia. Ele passava o dia todo escrevendo as cartas, os sermões, e durante a noite ele colocava embaixo da porta o sermão. As pessoas começavam a ler as reflexões dele e diziam: que reflexão maravilhosa! E as pessoas começavam a ir à missa para escutá-lo, porque a escrita dele era fantástica. Marqueteiro ele. Marqueteiro. E aí veio a ideia do jornal que chega na madrugada, a notícia que chega na madrugada. Hoje é diferente porque está na tecnologia, mas antigamente, e ainda tem alguns casos, que o jornalzinho chega embaixo da porta, e ele fazia isso muito tempo antes com as homilias que eles escreviam. Então, por isso que Francisco de Sales, que é o padroeiro do sistema Cressol, da Congregação dos Oblatos de São Francisco de Sales, onde eu fiquei por bastante tempo, é considerado o patrono dos jornalistas. Gostaria que tu falasse um pouco mais das linhas de crédito que tu está lançando aí para o mercado. FINEP, né? Seria esse? Exatamente. É bem importante nós contextualizarmos aqui, Davenir, porque o Sistema Cressol nasce fundado por 27 pequenos agricultores familiares. Aqui é fantástica essa história, porque se a gente só analisar 27 anos atrás, praticamente se aproximando de 30 anos, você pegar pequenos agricultores do interior do país e se propor criar a sua instituição financeira, é algo absolutamente disruptivo, de um empreendedorismo fantástico, de uma coragem, de uma ousadia imensurável. Então, o fato do sistema ter nascido a partir da agricultura fez com que o setor do agro é uma fortaleza imensurável dentro da nossa estrutura. Segue até hoje. Tanto é que, nesse momento da história, nós somos o maior operador de recursos junto ao BNDES. E a imensa maioria desses recursos é canalizado por setor do agro. Porém, nós entendíamos, por uma visão estratégica, e esse debate nós participamos ativamente, principalmente em 2014, 2015, a necessidade de nós ampliarmos o nosso público-alvo. E essa ampliação passava necessariamente pela maior participação no nosso quadro social de pessoas físicas, pessoas jurídicas, olhando mais o segmento urbano. E isso nos impôs um importante desafio, porque nós precisávamos ter uma estrutura de produtos, serviços, soluções financeiras para atender esse segmento, até porque o segmento agro estava absolutamente bem atendido.
E dentro dessa estratégia, nós começamos uma jornada absolutamente desafiadora, que nos deu condições de termos um portfólio completo hoje para pessoa física, pessoa jurídica, segmento urbano, de pessoa física, o segmento rural, pessoa física, principalmente o agricultor. E nós não nos cansamos, Davenir, de buscar soluções alternativas para o nosso cooperado. E quando nós nos apropriamos dessa informação, que o Ministério da Ciência e Tecnologia possui um fundo voltado para a inovação, modernização das indústrias, eu coordenei todo esse processo. Nós somos uma das primeiras cooperativas de crédito do Brasil que se habilitou junto a esse fundo da FINEP, que nos traz uma linha de crédito extremamente favorável aqui, o empresariado que nos assiste nesse momento, que está sonhando nesse dia de Natal, nesse final de ano, de fazer uma modernização, uma ampliação lá no seu negócio. Essa linha de crédito seguramente vai conversar muito com isso, vai dialogar muito com isso, porque é uma linha, eu não vou entrar nos detalhes dela, mas o que eu posso dizer aqui da Avenida? Ela caminha com uma condição de prazo muito favorável, porque o empresariado precisa de prazo, então é longo prazo. Ela trabalha com uma perspectiva de carência muito adequada, porque às vezes eu vou investir num negócio que o retorno não é amanhã, eu preciso de uma carência para até que esse investimento ele comece a se pagar e me dê condição de ter o retorno esperado. Então, trabalhamos com uma perspectiva de carência. As condições de taxa de juros, eu digo sem medo de ser feliz. Não há nada no mercado que consiga concorrer com essa taxa. Então, a Cressol se habilitou, nós já estamos fazendo a operacionalização, os empresários, enfim, aqueles e aquelas que nos assistem nessa manhã de Natal, procurem uma das agências da nossa Cressol, conversem com a nossa equipe. Eu estive, inclusive, há 2 semanas atrás, no Rio de Janeiro, na sede da FINEP. A FINEP tem feito todo um trabalho de qualificação, de simplificação da operação, porque num primeiro momento era uma operação muito complexa da Avenida, com um conjunto de exigências que praticamente era quase impossível eu enquadrar uma operação. E a Cressol disse, olha, nessas condições não vai operar. A gente precisa trazer para um conceito mais simples, mais leve, mais clean. Eles entenderam isso, construíram essa possibilidade. Inclusive a nossa cooperativa Cressol Raiz, na qual eu presido também, que tem a sede em Frederico Westphalen, que tem toda uma atuação no Vale dos Sinos, inclusive abriu agência nessa última semana em Novo Hamburgo, foi uma das primeiras cooperativas a fazer as primeiras Aliás, operações. eu quero aproveitar o gancho, presidente Cledito, para colocar as imagens da inauguração da Cressol Novo Hamburgo. E você falou dessa linha de crédito, né, que está chegando aí para os calçadistas, para os fabricantes de máquinas, equipamentos, inovação, como o presidente falou, o presidente Cledir falou muito bem, para inovação, para você investir nessa empresa. Boa notícia do Natal para a região do Vale dos Sinos, que, aliás, presidente, está completando 200 anos da imigração alemã. Em 1824, chegaram os primeiros imigrantes alemães no Brasil, em São Leopoldo. E aí vai ser lançado também agora, no dia 5 de abril, em Novo Hamburgo, a Oktoberfest Novo Hamburgo, um grande projeto que vai ser em 2024, comemorando os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Então, aproveitando, já coloco outros ganchos junto, e a Cressol estará dentro desse projeto também, que uma grande cooperativa tem que estar junto com os grandes eventos, né? Presidente, parabéns pela agência Novo Hamburgo, mas as agências que estão espalhadas, 736, você falou antes, isso. 735, Novo isso. Hamburgo, 736. Exatamente, 736. Dando uma prioridade para Novo Hamburgo, que é a minha terra. Tá? Ah, sem dúvida, uma cidade maravilhosa, magnífica, de um espírito empreendedor extraordinário. Nós estamos aqui nessa região com várias agências e o que nos encanta é que aqui nós encontramos muitas pessoas que migraram das nossas cidades lá do norte do estado do Rio Grande do Sul. E são histórias fantásticas, porque da Avenida. Eu sempre faço, inclusive, essa analogia. No passado, as famílias, os jovens, colocavam algumas poucas mudas de roupas numa sacola e partiam de lá para cá, de ônibus, com o sonho e a vontade de aqui nesse ambiente, principalmente a época muito forte do setor calçadista, construir as suas histórias, as suas famílias. E tem incontáveis histórias dessa natureza, das pessoas que de lá vieram e se fixaram. E hoje nós caminhamos nessas cidades, e é muito frequente nós encontrarmos pessoas, eu sou de Frederico, as pessoas, eu também sou de Frederico, vim daquela região. E a Cressol caminha um pouco nessa perspectiva também de construir a sua participação. Mas só um elemento importante aqui que me volta à mente, sobre a linha da FINEP ainda, porque às vezes, Davenir, as pessoas entendem que inovação, eu vou ter que criar algo novo, algo que não existe. Daí a pessoa pensa, mas eu nunca vou ter isso. O conceito de inovação aqui é melhorar e qualificar um processo que eu já faço.
Às vezes eu tenho lá na minha empresa, eu preciso comprar uma máquina nova que vai qualificar o meu produto, que vai trazer um ganho de escala. A gente vai poder enquadrar essa operação dentro dessa perspectiva. Não vamos entender o conceito de inovação que eu vou ter que criar algo novo que não existe. Não, o conceito de inovação nessa perspectiva é eu aprimorar, é eu qualificar, é eu melhorar um processo que eu já tenho dentro da minha empresa. O que não impede, daqui a pouco, de vir uma iniciativa nova, inovadora, que algum empreendedor está pensando em construir. Muito bem. Quero pedir licença ao jovem presidente da Cressol, o nosso diretor, Cledir Assídio Magre, para ouvir o comentário do Fernando Engeles, ele que fala sobre aços e metais da Multicider. Vamos acompanhar. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, estou aqui muito feliz, alegre e contente por estar com vocês nesse domingo. Natal é um período que, para todas as áreas, exige reflexão sobre o ano que passou e o ano que virá. Para a indústria do aço, o setor que emprega centenas de milhares de brasileiros e brasileiras, é um momento de projeções de crescimento e que, consequentemente, pode gerar milhares de novos postos de trabalho, diretos e indiretos. No momento pelo qual passa o país, precisamos valorizar um setor de economia que gera muitos empregos formais e que no futuro trarão a segurança e os direitos sociais adquiridos. Um setor que impulsiona o nosso desenvolvimento e que ainda tem muito a evoluir em termos de mercado nacional e internacional, tanto pelas mãos da iniciativa privada como pelo fomento do poder público. Se a política tiver um olhar voltado para o desenvolvimento industrial, que é um dos setores que melhor remunera os trabalhadores, eu tenho certeza que a indústria irá gerar muita riqueza para o nosso país. Natal é um momento de reflexão, de amor. Nós, da Multicider e do Destaque Brasil, desejamos a todos um Feliz Natal. Presidente, os investimentos estão sendo feitos, o crescimento chega a 40% ao ano, você me falou em off antes, isso é verdadeiro? Exatamente. Nos últimos anos, nós temos experimentado um crescimento nunca menor que 35%. Nesse ano, nesse momento, o crescimento nosso está na casa de 42%. E esse crescimento ele está ancorado, ele está amparado num conjunto de iniciativas que o Sistema Cressol vem desenvolvendo há bastante tempo, porque é sempre importante aqui, Daviner, e se me permite só trazer uma curiosidade, as pessoas, a imensa maioria, inclusive dos cooperativistas, não sabem disso. Mas o cooperativismo tem 2 pinheiros como símbolo. E esses 2 pinheiros, eles estão lá. Primeiro, o pinheiro traduz o significado da perenidade, da fertilidade, da longevidade. É uma planta que dura muitos anos, o pinheiro. Mas esses 2 pinheiros, eles traduzem um grande significado. Um deles traz toda a pujança, a força, a robustez econômica financeira da organização. E isso é fundamental, os números, o crescimento, a projeção, os depósitos, toda a movimentação econômica financeira que a cooperativa tem. Mas tem um segundo pinheiro, que é o pinheiro da dimensão social, da relação que a cooperativa estabelece com a comunidade. E esses 40 e tantos % de crescimento da cooperativa acontecem porque, por parte nossa, do Conselho de Administração da Confederação, das Centrais das Cooperativas, há sempre um cuidado muito forte para que um não se sobreponha ao outro. Que não aconteça que um esteja sombreando o outro e que eles possam crescer e se desenvolver de maneira concomitante, de maneira equilibrada, de maneira que o nosso cooperado lá na ponta possa sentir isso. E isso tem sido, não é algo simples, Davi, é algo absolutamente desafiador, porque nós somos parte de uma indústria chamada indústria financeira, que ela é sagaz, ela é voraz, é a parte da sociedade que mais se transforma do ponto de vista da velocidade das transformações. E nós somos parte dessa indústria, que a gente precisa acompanhar essas transformações, porém eu preciso preservar os ideais, a essência, os valores, os alicerces que foram concebidos há 27 anos atrás pelos nossos sócios fundadores. Quando a gente consegue equilibrar bem esses elementos da avenida, nos dá essa condição de experimentar esse crescimento aí, já mencionado anteriormente, nesse ano na casa de 42%, 43%, ainda nós temos alguns dias até o fechamento do ano, mas há de se dizer que é um crescimento extraordinário. Nós temos tratado como um crescimento exponencial, porque isso nos dá a condição de seguir investindo, expandindo, com a abertura de novas agências, como eu já mencionava anteriormente. Muito bem, eu quero deixar muito à vontade o nosso simpático, jovem presidente, Cledir Assídio Magre,
para desejar um Feliz Natal a quem ele bem entender. Presidente, a palavra é sua. O sentimento de gratidão aqui da Avenir por ter a oportunidade de conhecê-lo, de poder estar aqui nessa manhã de domingo, tomando emprestado o tempo das pessoas que nos assistem nessa manhã, na manhã de Natal, para poder entender um pouco mais dessa jornada da Cressol. Nós deixamos o convite para que as pessoas visitem as nossas agências, agradecer já as praticamente 800 mil famílias que já depositam nesse momento a confiança no nosso sistema, que acreditam nesse modelo, que entendem que dá para ter uma relação com uma instituição financeira, a exemplo da Cressol, que valoriza. Eu sempre costumo dizer que o sócio na Cressol é o ponto de partida e o ponto de chegada. Mais uma vez, desejar um feliz e abençoado Natal para as famílias. Eu tenho certeza absoluta que a chegada do bom menino, junto com o bom velhinho, vai nos encher de alegria, de boas energias, de coisas boas. E para 2023, da Avenir, eu sempre tenho desejado às pessoas que convivem comigo, no nosso entorno, e isso quero desejar a você e aos milhões de telespectadores que nos assistem, 3 grandes desejos. Primeiro, que 2023 seja um ano de muitas realizações afetivas, que a gente possa conviver bem no ambiente da família, com os amigos, com os colegas de trabalho, no nosso ambiente, que a gente possa ter relações sadias, saudáveis e que nos tornam pessoas ainda melhores. Segundo, que seja um ano de grandes realizações cognitivas, que a gente possa aprender coisas novas, ler coisas diferentes, participar de cursos, enfim, que a gente possa abrir cada vez mais a nossa mente ao novo, a novas experiências, novas possibilidades, porque isso eu tenho certeza absoluta que nos tornará seres humanos melhores. E terceiro, que seja um ano de muitas realizações profissionais, que a gente possa agradecer pelo trabalho que a gente tem, de poder ter um local que a gente vai lá, busca o pão nosso de cada dia, para nós, para a nossa família, que a gente possa, inclusive, a partir do nosso trabalho, do nosso esforço, abrir possibilidade para que novas pessoas também possam ingressar no mercado do trabalho e chegar ao final do ano que vem com a certeza e com a convicção que nós entregamos a nossa parte, entregamos o nosso legado, e a Cressol seguirá seguramente ao lado de vocês, junto com vocês, construindo esse grande, extraordinário sistema Cressol aí, que seguramente hoje é uma referência, não só no sul do Brasil, mas no Brasil como um todo. Um fraterno, um solidário, um carinhoso abraço e um bom dia a todos. Muito bem, esse nosso Natal para você também. Espero que as pessoas em 2023 se compreendam melhor, que dê tudo certo, que coisa boa ver uma Cressol, uma gigante do mercado financeiro no Brasil, trazendo uma saudação de paz, alguma coisa que traga benefício para as pessoas. A paz é tudo, né? O crescimento, que as pessoas consigam trabalho, que possam ser felizes, curtir as nossas praias do Brasil maravilhosas, mais lindas do mundo, as pessoas mais simpáticas e queridas do mundo. Feliz Natal a todos vocês. Quero agradecer a presença aqui no estúdio do jovem bem-sucedido, presidente da Cressol, Edir Assísio Bagre. Muito obrigado pela atenção conosco. Seja aqui muitíssimo bem-vindo. Feliz Natal. Feliz Natal. Obrigado.